prato feito, PF. A la minuta, blindado, brasileirinho. Cada região do país dá um nome. O prato é o mesmo. Os ingredientes principais também: arroz e feijão. Os acompanhamentos variam e o preço mais ainda. O PF mais simples custa cerca de R$12. A versão refinada neste restaurante de São Paulo sai por R$66, mas pode repetir. Aqui está o frango e o filé mignon. Para começar, a gente manda uma saladinha dessa ainda antes. E tem esse mix de pimentinha que fica na mesa aqui, porque tem gente que gosta da pimentinha para dar um sabor a mais. Essa parceria de sucesso começou há séculos. O arroz, trazido pelos portugueses, se encontrou com o feijão, já consumido pelos índios. Foi amor à primeira vista. Desde então, eles não se largaram mais. Sorte nossa! Juntos, eles vencem o ranking de combinação de nutrientes. O que um não tem, o outro tem. Essa é uma combinação perfeita em termos de proteína. Como tanto o arroz quanto o feijão, eles são alimentos que não fornecem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa para poder agir de forma adequada, a combinação dele acaba sendo completa, um complementa o outro. Os aminoácidos formam as proteínas, essenciais para a construção e manutenção dos tecidos do corpo, desde unhas e cabelos até órgãos e músculos. E na hora da dieta, quem diria? A dupla arroz e feijão deixa para trás a dupla salada e grelhado. Eles têm a mesma caloria, mas nutricionalmente há uma grande vantagem da gente continuar consumindo o arroz e feijão e não simplesmente o grelhado com a salada. Por quê? Porque o arroz e feijão, além de fornecer bons carboidratos e boas proteínas, dá muita saciedade para o nosso corpo. Já um grelhado com uma salada já não tem esse mesmo efeito. Para entender o que torna a dupla imbatível, é preciso descobrir o que cada um tem de bom sozinho. O arroz é um acompanhamento versátil na refeição. Para nossa saúde, é bem mais que isso. Ele é rico em algumas vitaminas, então vitaminas do complexo B, vitamina A, alguns têm vitamina C. O arroz é formado pela casca, o farelo e o grão. Os nutrientes estão nas três partes. O arroz branco é disparado o mais consumido. Ele representa 80% da produção do cereal. Essa camada do farelo, ela também é retirada e sobra só realmente o grão do arroz. Então toda a parte mais rica nutricionalmente que envolve o grão de arroz, ela é retirada e sobra basicamente um pouco de vitamina, né? Pouco aminoácido, mas sobra realmente mais amido, mais carboidrato. Entre os preferidos está o parboilizado. Também é branco, mas tem mais nutrientes. É que o grão é aquecido em água antes de ser empacotado. Os nutrientes que estão na casca e no farelo, eles entram no grão de arroz, então o arroz ele consegue adquirir uma carga nutricional que vem de fora. O integral, mais escurinho por causa do farelo, é um dos mais saudáveis. Esse farelo é que as vitaminas, estão a maioria dos aminoácidos, uma quantidade de fibra muito grande. Dizem que o arroz ajuda a reduzir o risco de câncer. Mito ou verdade? Verdade, verdade. O arroz, principalmente o arroz integral, como ele é rico em fibra, a fibra é um nutriente bem legal, bem importante, principalmente para a prevenção de câncer de intestino. E o integral também é indicado no controle do diabetes. As fibras, principalmente para quem é diabético, vai ajudar bastante, né? Nesse controle do pico de açúcar no sangue. Uma semente mágica. E não é a história da carochinha, não. No Brasil, são vendidos pelo menos 14 tipos diferentes. Todos com as mesmas características. O feijão faz coisas inacreditáveis no nosso organismo.
Se destaca aqui os minerais cálcio e ferro, que são importantes, o cálcio, no caso, para fortalecimento de sistema imunológico e formação de ossos, e o ferro para produção de energia. Além disso, todos os tipos de feijões são muito ricos em fibras. O feijão também tem vitaminas do complexo B e é um grande aliado da boa forma, porque tem as chamadas fibras solúveis, aquelas que em contato com a água formam um gel que dificulta a absorção de açúcar e gordura. E tem mais. Cada colher de sopa tem aproximadamente 20 calorias, é um valor calórico muito baixo. Mas atenção, o número de calorias dobra quando o prato é de feijão branco. A comida mais caseira de todas é fácil de preparar, até mesmo para quem não tem dotes culinários. Rosana Ribeiro é especialista em cozinha brasileira e foi para a beira do fogão mostrar alguns segredos. O tempero é a gosto do freguês. Depois de dourar tudo, é só colocar o arroz na panela. E aí já tem uma dica. Não lavo, não costumo lavar. Espera aí, arroz sem lavar? E aquela história da cozinha da vovó? Lavar bem e escorrer aquela água branca. É mito ou verdade? Depende. O que eu recomendo é, se você não comprou arroz industrializado e sacado, você foi a algum mercado, você foi a alguma feira e comprou aquele arroz de saca e não sabe muito bem a procedência desse arroz, vale dar uma limpada no arroz. Dizem que o arroz lavado perde parte dos nutrientes. Mito ou verdade? Verdade. Quando a gente lava o arroz, a gente acaba perdendo aquela água branca, é muito do amido do arroz que está indo embora junto com a água. Cuidado com a pegadinha. É só uma parte do amido que sai na água. Nem por isso o arroz lavado engorda menos. Na hora de cozinhar, a dica é aquecer a água antes de colocar na panela. A água quente vai apenas acelerar um pouco mais o cozimento dele. A água fria demoraria um pouco mais para esquentar, mas a diferença é somente o tempo de cozimento. Eu tiro a tampa e deixo ele por volta de mais 5 minutos para estar secando o arroz, para ele ficar soltinho, do jeito que a gente gosta, né? Truque para o arroz ficar soltinho. A panela deve ficar destampada em fogo médio até a água começar a baixar. A água já está secando, o grãozinho está se abrindo, hora de fechar a panela. Fechar a panela. E abaixar o fogo. E abaixar o fogo. Ele vai concluir o cozimento? Vai aí? concluir o cozimento. Ela vai mostrar agora, a Rosana vai mostrar, que também é possível fazer arroz no forno micro-ondas. Eu não sabia disso. No forno micro-ondas. Isso mesmo. Eu resolvi dar uma mãozinha. Adoro cozinhar, é o meu hobby. É preciso dourar os temperos antes. Então, juntar o arroz, a água e o sal. Detalhe: a vasilha deve ser coberta com filme furadinho com um garfo. Vários furinhos? Por Vários que? furinhos. Por que esse furinho? Porque quando ele entra, ó, tá vendo que o ar tá preso? Agora está indo e lá ele vai precisar soltar o ar. Já tá pronto? 18 minutos depois. Aí eu cubro ele com um paninho. Um paninho. Isso. E deixa mais um pouquinho Deixa aí. mais uns 5 minutos para dar mais uma soltadinha. Para combinar com esse arroz, nada melhor que um bom feijão. A Rosana escolheu o carioquinha e aconselha a não deixar de molho. Esse é o feijão carioca, o carioquinha. Não se pode colocar um feijão desse na água, senão ele vai derreter. Ele vira tutu de feijão. Ele vira tutu, então ele vai in natura. Outros tipos de feijão, mais duros, cozinham mais rápido se ficarem de molho. Quanto maior o feijão e mais firme ele for, eu preciso colocar mais tempo de molho. A água tem que cobrir o feijão. Um tempo ideal de 8 a 12 horas de descanso em geladeira, sempre com água fria. Isso. Rosana prefere a panela de pressão.
Primeiro, feijão e água. E uma folha de louro para perfumar. 20 minutos em fogo médio e o feijão já está macio. A cozinheira separa uma parte para temperar e fazer o caldo. Depois é só misturar tudo. Não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. É só acertar a quantidade exata do tempero, De tempero, tempo de água. cozimento e temos o tradicional Temos arroz e feijão. Arroz e feijão. É isso. Muito bom. Feijão é mesmo gostoso, mas tem um, digamos, inconveniente. Agredir a camada de ozônio, você fala? A maioria dos feijões tem gás, certo? Então quem tem problema de estômago, geralmente vai acontecer isso. Feijão eu deixo de molho no mínimo 24 horas, porque ele retém os gases dele. Para o feijão não causar gases, basta deixá-lo de molho. Mito ou verdade? Verdade. É interessante justamente para os carboidratos do feijão não fermentarem tanto no nosso intestino. E aí diminuir a ocorrência de flatulências. E amassar os grãos depois de cozidos evita o desconforto? Mito ou verdade? Isso é mito. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior ao feijão, que pode causar flatulência, mas amassá-lo ou retirar a espuma dele enquanto ele está cozinhando não interfere em nada disso. Tem gente que torce o nariz para ele. Eu normalmente consumo integral, mas o arroz branco é sempre bem-vindo, é muito mais gostoso. Prefiro o arroz branco. Mas dizem que o arroz integral engorda menos que o branco. Mito ou verdade? Mito. Um arroz integral ele é melhor nutricionalmente, mas em valores calóricos não vai ter muita diferença entre o arroz branco e o arroz integral. 4 colheres de arroz de qualquer tipo têm em média 130 calorias. Então, cuidado com o tamanho da colher. Olha a dupla aí de novo. Arroz e feijão, mas um feijão diferente. Este é o virado à paulista, um dos pratos mais antigos da culinária caipira. Surgiu na época dos bandeirantes. Hoje são quase 500 mil de pratos servidos por semana, só em restaurantes de São Paulo. Quem vai contar os segredos dessa receita é o cozinheiro Paulo Dias Costa. Aqui se faz virado tradicional, com um fogão a lenha, é claro. Primeiro passo a manteiga, derreter um pouquinho. Segundo a cebola, deixa ela ficar um pouquinho dourada. Depois vem o bacon picado. Misturou. Para dar o ponto, farinha de mandioca. Vamos fazer aos pouquinhos, mexendo. E vai virando, por isso o nome virado. Repare na consistência, é uma massa firme e os grãos de feijão ficam inteiros. Vamos montar o prato, o arroz não pode faltar. Os acompanhamentos variam, banana frita, couve, torresmo, linguiça. A bisteca de porco vem com ovo frito. Uma refeição assim dá para aguentar longas jornadas. O cheirinho é típico mineiro. Fogão de lenha dá um cheiro tão bom, né? Aquela coisa de quintal de casa, de cozinha mesmo mineira, né? Cozinha mesmo mineira. Aqui é igual a gente fala, aqui é a comidinha de casa mesmo. Estamos diante de um fogão a lenha, numa área até um pouco mais rural, com alguns animaizinhos lá atrás, para aprender a fazer o verdadeiro tutu à mineira, o tradicional. E quem vai nos ajudar é o chefe Josué. Aqui tem um feijão batido, mas eu peguei um feijão carioquinha, já deixei cozido.
É um molho de tomate que eu jogo para finalizar. Vou colocar um pouquinho de cachaça. Aos poucos, o fubá torrado vai dando corpo ao tutu. E um detalhe que eu acho que fica muito bom, uma pitadinha pequenininha de pimenta do reino. Em menos de 15 minutos, a receita está pronta. Delicioso. O bolinho de arroz é um dos petiscos mais pedidos em todo o Brasil. A receita é simples, dá para aproveitar as sobras do arroz. Quem ensina é o chefe de cozinha Walter Rosa. Farinha, ovo, leite, queijo, essa mistura toda junta dá uma liga e na realidade vira uma massa meio como se fosse uma massa cremosa. O tempero varia. Mas para o bolinho ficar com a consistência certa, aqui vai um segredinho. É o fermento em pó, que você tem que acrescentar no final de todos os ingredientes e deixar a massa descansar durante 20 minutos antes de fritá-los. Para combinar com o bolinho de arroz, nada melhor que caldinho de feijão. Coloca bacon, paio, folha de louro. Depois de cozido, a gente bate no liquidificador e depois a gente coa numa peneira, que dessa forma é uma dica minha, ele vai ficar mais cremoso. Depois da peneira, o caldinho de feijão volta para a panela e ganha mais temperos. Quem resiste a essa dupla? É lindo ver aquele arroz branquinho, orgulho de toda dona de casa. Tem cozinheira de mão cheia que pinga suco de limão na panela para ter esse visual. Mito ou verdade? Verdade. Se pega um pouquinho no fundo, o arroz fica um pouquinho amarelo, não fica branquinho. Então o suco de limão deixa ele bem branquinho e não muda o sabor em nada. Essa você já deve ter ouvido falar. Dizem que o feijão dá pedra nos rins. Mito ou verdade? Mito. Não existe nenhum estudo que comprove que o aumento do consumo, que a ingestão de feijão, tenha relação com a formação de cálculo renal. Arroz e feijão não podem faltar no fogão da Carla. Na cozinha, ela trabalha sozinha. Tá pronto. Felipe é filho, o Robson é marido, o João é filho, o Pedro é filho, você é o Pedro também, agregado, amigo. A mesa se enche imediatamente. Dá para caber todo mundo aí? Cabe. Quantos quilos de arroz você faz por dia aqui? De arroz é 5 quilos na semana. Na semana? É. E o feijão? 1 quilo por dia. 365 quilos de feijão por ano aqui. Hoje é dia de macarrão, mas quem quer feijão, tem. Quem quer arroz, também tem. Ele gosta do caldinho. Do branco e do integral. É, porque o Pedro que joga bola, ele prefere o integral, a gente faz uma dietinha sempre, mas o Fê já prefere mais o normal. É só arroz, feijão? E a banana. E banana. Olha o detalhe. Arroz, feijão. Por que você prefere com banana? Porque é bom, é saudável. Agora o pai. Ele é um integral? Ele é integral. Dá um complemento. Dá um complementozinho? Dá um complemento. Você já ouviu falar que o arroz integral melhora o humor? Mito ou verdade? É verdade. Ele tem triptofano, uma substância que age no cérebro. Aumenta a produção de serotonina, que reduz a sensação de dor, diminui o apetite, relaxa e até melhora o sono. O Robson fez a escolha certa. Aprovadíssimo arroz e feijão da Carla? Então vamos fazer uma palma para ela aqui. Com o corre-corre do dia a dia, não tem jeito. Guarda, às vezes 2 dias na geladeira. Cozinhar uma boa porção de arroz de uma só vez é alternativa para muita gente que trabalha e também para dona de casa que não quer perder tempo. A dúvida frequente é:
Requentar o arroz faz mal? Mito ou verdade? Mito. Nutricionalmente falando, não tem nenhum problema, desde que você acondicione bem esse arroz, não demore muito entre o primeiro cozimento do arroz e o requente desse arroz. Para guardar também tem truque. O arroz deve ser levado para a geladeira. O arroz cozido vai bem na geladeira, pode ser conservado aí até uns 4 dias aproximadamente. Ele vai perder alguma característica dele, então o sabor fica um pouco prejudicado, a textura também, mas não é nada muito grave. O professor tem uma lição extra. Seja um recipiente de vidro com uma tampa boa, seja um recipiente de plástico também bem tampado, bem vedado, nunca na própria panela que ele foi cozido. O arroz está entre os alimentos mais antigos conhecidos pelo homem. Na China já encontraram grãos de 12 mil anos atrás e no Japão de 7 mil. Assim dá para entender por que o arroz é tão importante na culinária oriental. O arroz japonês é diferente do arroz que nós brasileiros fazemos em casa. A gente percebe que o ponto não é o mesmo. Apesar dele ser sequinho, ele gruda mais, ele não é feito no óleo e também não leva sal. É o chamado gohan, feito apenas com água na panela elétrica. Dá uns 25 minutos de preparo, mais ou menos. Ela já desliga em ponto certo, tudo isso. A mágica acontece quando o gohan se transforma em sushi. Pequenos bolinhos que levam peixe, alga, gergelim, coloridos e saborosos. Como o arroz e o feijão são quase inseparáveis, aqui nesse restaurante japonês, o nosso chefe, o Danilo, sugeriu que o feijão viesse na sobremesa. Meio estranho pra gente, mas você garante que fica bom. Fica legal, fica bom sim. Para o doce, o chefe usa feijão azuki. O feijão azuki, que é muito utilizado na culinária japonesa para fazer doces, ele é muito mais macio. Então ele acaba tendo um cozimento um pouco menor em relação aos demais. Basicamente, a gente pega o feijão, cozinha, passa num processador, põe no fogo, né, para dar reduzida e engrossar com um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar e tá pronto. Basicamente é isso. Faz essa pasta aqui que a gente Isso. tá vendo. Eu vou provar ele sozinho para ver. Pra mim não tem muito gosto de feijão. Eu amo feijão, mas fica uma delícia. É o tipo de feijão mesmo. Tá aí o jeito japonês de comer arroz com feijão. Se tem feijão doce, tem arroz doce também. Dizem que ele ajuda a produzir mais leite na gravidez. Mito ou verdade? É um mito que a gente ouve muito falar disso, mas não tem nada comprovado cientificamente. Comer arroz doce durante a gravidez, o máximo que pode ajudar a mãe se comer demais é ganhar peso. Tem um incremento de leite ou de leite condensado, né, que é carboidrato que nem sempre é tão saudável, que em exagero pode fazer com que você ganhe peso. Em todo o Brasil, esse aqui é o feijão carioca. Mas para os cariocas, o feijão favorito é outro, o feijão preto. Eu acho que o sabor é mais parecido com a gente, né? Parece mais com feijoada, alguma coisa semelhante. É das raízes, né? E a gente aprendeu a comer do dia a dia, não tem jeito. Na hora do almoço, o cardápio é certo. Arroz branquinho, mistura e lá está ele, o pretinho mais amado do Rio. Difícil, meu amor. O ator Rick Tavares tem a receita para aguentar a rotina pesada das gravações. Tudo bem? Tranquilo? E aí, tem aquele brasileirinho esperto aí pra gente? Brasileirinho, é assim que Rick chama um bom prato de arroz e feijão. Mossoró adora arroz e feijão, dá sustância, né? Imagina, um piloto de motocross começou a saladinha, não pode, tem que comer um arroz e feijão, tem que dar a sustância, tem que ter aquela energia para fazer aquelas manobras radicais. O ator também é fã do arroz com feijão. Sempre que eu chego de viagem, mamãe, faz aquele arrozinho, feijãozinho. Ela faz, ela capricha. Te amo. E com a preferência do carioca pelo feijão preto, não podia faltar, é claro, uma boa feijoada. E o chefe Gilberto vai nos contar qual é o segredo para fazer um prato como esse.
Bom, o segredo, primeira coisa, é escolher o bom feijão. Feijão novo, que cozinhe bem homogêneo, que dê um bom caldo. Sim, claro. E tem um acompanhamento que não pode faltar, a laranja. Ela ajuda a liberar o ferro do feijão. Então, associar com o suco de limão, ou comer uma laranja, ou tomar um suco de acerola, porque a vitamina C potencializa a absorção deste nutriente. Sobrou um delicioso feijão? Boa notícia! Ele pode ser guardado na geladeira por até 4 dias. O feijão já cozido sempre num recipiente de plástico ou de vidro bem fechado na geladeira. Para facilitar, muita dona de casa congela o feijão cozido e garante que ele não perde os nutrientes. Mito ou verdade? Verdade, mas com um truque. O ideal seria cozinhar o feijão e logo em seguida fazer um resfriamento dele. Então, colocar numa bacia com gelo e colocar a panela de pressão dentro dessa bacia. Para quê? Para ocorrer um choque térmico. Então, nesse momento que tem o choque térmico, acelera o resfriamento do feijão e, com isso, a chance de ter perda de algum tipo de nutriente é muito menor. O feijão pode ser congelado sim, aguentando em congelamento aí até mais ou menos 2, 3 meses. O segredo é congelar sem temperar e fazer isso só na hora de servir. Ela perturba a vida das mulheres todos os meses, a famosa TPM. Quando eu tô na TPM eu como feijão. E nada melhor para aliviar os sintomas do que incluir feijão no cardápio. Mito ou verdade? Verdade. Ele tem na sua composição muito triptofano, que é um tipo de aminoácido. E o triptofano é um produtor de serotonina, que é aquele neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar físico e emocional. Quem gosta de cozinhar tem sempre uma receita especial. Quando eu estou de folga, meu prazer é ficar em casa e cozinhar. Como a família é grande, a gente tem que buscar soluções em grande quantidade. E eu busco na base isso, no arroz e no feijão. Hoje eu vou fazer uma grande panela de feijão gordo. Já está tudo picadinho aqui, foi com a ajuda da Angélica, minha assessora, que já picou todos os ingredientes. E eu sou caipira. Para honrar a minha tradição, a tradição caipira, é claro, eu vou cozinhar no fogão a lenha. A inspiração para o meu feijão gordo eu fui buscar em alguns lugares diferentes. Por exemplo, eu estive em Alagoas, na terra de Zumbi dos Palmares, na Serra da Barriga, e lá eu aprendi como os escravos faziam a feijoada. E fiquei surpreso ao descobrir que eles utilizavam legumes. Bem, também pesquisei várias receitas de feijão gordo e no fim eu inventei a minha própria. O feijão carioquinha já está cozido. Tudo que vai dentro do feijão vai dar muito sabor e, claro, deixar esse feijão mais gordo, com mais sustância. Vou dar uma fritadinha no bacon. Angélica, está na hora do paio e das linguiças portuguesa e calabresa. E por último, o pernil suíno. Só falta juntar os legumes. O chuchu, a cenoura e a beterraba. Gente, eu acho que a panela ficou pequena. Esse feijão tá gordo demais. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui que a Angélica está resolvendo, que não chega a ser um problema. Rendeu muito, então estamos dividindo em 2 panelas. 1 hora depois... Cantou o curió, é hora de dar a pitada final no feijão gordo. Angélica, por favor. Couve, a couve picadinha. O meu feijão gordo, coisa mais linda. Para acompanhar, o arroz branco que a Angélica está colocando na mesa. Uma saladinha, tomate, alface e uma costela recheada assada.
Gente, tá pronto. Atacar. Venham, venham, venham. O cheirinho tá demais, tá demais. Eita, família linda. Meu tio arrasa. Arrasou. Arrasou. Em casa é assim, arroz, feijão e uma receita tamanho família. Pra que mais? Saúde a todos, bom apetite.